Ouvir o cliente, ouvir a demanda de mercado, ele é de suma importância para uma empresa que deseja acertar no produto, né? Então a gente busca sempre ouvir essa demanda de mercado através de dados reais, dados concretos. Com certeza faz com que a gente projete e lance empreendimentos assertivos e que agradem todos os nossos clientes. Nesses longos anos de empresa, um crescimento contínuo, um crescimento saudável, né, dentro do que a gente almeja, faz todo sentido em trazer esses dados, essas informações, ouvir clientes, ouvir corretores, é o sucesso, é o que nos parametriza para alcançar ainda mais sucesso na nossa jornada como empresa.